Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Atenção, atenção, sábado, dia meia dúzia, dia 6 de dezembro de 2025, horário 11 horas 46 minutos. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapan, arbitragem internacional, justiça paga, função interventor em 123 países, no Tribunal Internacional do Brooklyn, no Supremo Tribunal Mundial. Está determinado no dia sexta-feira, próxima sexta-feira, hoje é sábado, próxima sexta-feira, está fechado todo o espaço aéreo de toda a América Central, América do Sul e Caribe. Entendam, estará fechado todos os aeroportos, portos na América do Sul, na América Central e no Caribe, tudo fechado. Tanto para ir quanto para voltar. Tanto para ir quanto para voltar, o espaço aéreo da América Central, da América do Sul e do Caribe, o espaço aéreo estará fechado, como também na Europa, como também na Oceania, como também na Austrália, em todos os lugares. A OTAN vai derrubar o GPS, vai derrubar as conexões de internet, de energia, por causa dos lançamentos de bombas atômicas nucleares. Torno a repetir, todos os mísseis que vão ser lançados pela China, pela Rússia, pelo Irã, contra a América Central, América do Sul e Caribe, eles navegam por GPS, navegam por informações de rádio. Então a OTAN, a NATO, o Pentágono, está derrubando toda a transmissão de ondas eletromagnéticas para que as ogivas nucleares, os mísseis, não façam alvo e sejam exterminados pelos satélites da Força Internacional Interestelar dos Estados Unidos da América, abatendo estas ogivas nucleares. Por quê? Porque o Irã, a cleptocracia do Ali Khamenei, Sharmuta, filho da puta, conjuntamente com todos os países que se acham que eles têm alguma possibilidade, vão querer testar se isto procede. Entenderam?
Porque os caras, eles só ficam com medo quando vê o cara do lado dele sem a cabeça. Deu para entender? Então, nós temos que proteger a humanidade. Nós temos que proteger o povo dos Lulas. Muitos Lulas. Todos eles caparam o dedo mindinho. A máfia falou, tô cansado de matar Lulas. E sempre aparece mais um. Pois é. Então, você, Alcolumbre, Hugo Mota, senadores filhos da puta, e tem um único deputado federal que está envolvido e que a casa caiu. O gordo hijo de remil puta, mexicano, cabrón, Agustín Kartner, do Banco BIS, que lavou o dinheiro de todos os narcotraficantes, que disse, o teu dinheiro está seguro comigo no Banco BIS, em Basileia, que você disse, esta torre nuclear, porque o prédio parece uma torre nuclear. Ele falou, aqui é um país totalmente com regras, ninguém pode invadir este conglomerado, este edifício. Mas você não sabia que existe a justiça internacional arbitral que carece de isonomia. Não é o mexicano que botou todos os cartéis brigar um contra o outro? A mesma coisa fez aqui no jogo do bicho. Botou família contra família. Hein, seus filha da puta? Hein, chinês filha da puta? Que a máfia chinesa caiu no Chile, que quis tomar e proceder a fazer todos os cassinos clandestinos, o jogo do bicho, lá no Chile. Pegamos todos os chineses, a máfia chinesa. Pegamos todo mundo lá no Chile. O chinês, a máfia chinesa, foi para as picas. E estamos pegando todos os mafiosos chineses, que são todos militares. Entendeu? Então te prepara aí nas praias de Copacabana, Ipanema, Leblon, porque daqui a pouco aparece um cara de 2 metros de altura, todo amarelo, peidando, escarrando no chão e cortando cabeça. E o cara não fala correto, não fala português, não fala nada, ele atira em todo mundo. Te prepara, cara. Tu não votou no PT, nos comunistas, hein? Nesses governadores filha da puta, nesses prefeitos filha da puta. Você não fez pacto com o diabo? Com o capeta? Hein? Com o Baforé? Hein? Agora ele vem atrás de você. Tá ouvindo? Quem tá falando aqui é o interventor. Aqui não tem ninguém brincando, porra. Então te prepara. Sexta-feira que vem. Hoje é sábado. Dia 12 de dezembro. Não pega navio. Não pega avião. Porque o sinal de GPS vai cair e vai ficar tela azul. Isto quem vai proceder vai ser a OTAN. E a NATO lá na Europa. Entendeu, meu amigo? A pica fudeu. Deu para entender? E aqui fazem tudo para derrubar. Mas não tem como. Não é, meu amigo? E conforme determinação, meu Pix de sobrevivência é meu e-mail, oscaranibaltiapano@gmail.com. Meu Pix de sobrevivência é meu CPF 510-466-44734. Meu Pix de sobrevivência é meu telefone celular, WhatsApp,
5521 99742 0789. Nos ajudem, por favor. Agradeço, só falta pagar o telefone e a internet. Porra, o restante estamos seguindo em frente, porque vamos sempre colocando para frente. Por favor, nos ajudem. E torno a repetir. Então vocês tenham certeza que os caminhoneiros estão esperando a intervenção militar do Exército, da Marinha, da Aeronáutica. E como? Desiste, TV Globo. Agora a CNN não pode ser vendida. Não pode ser vendida para ninguém. Não tem transferência de dinheiro. Itaú, Jorge Soros, tu não vai receber 1 centavo do Brasil. Você, Banco Central, não vai ter como transferir dinheiro para os teus amigos do golpe. Entendeu? Gilmar Mendes, tu tá morto. Toffoli, tu tá morto. Vocês aí do Supremo, te prepara que vem todos os narcotraficantes a empalar vocês, seus filha da puta. Entendeu? Tô sendo claro? Lulas, são vários. Você vai ser empalado pelos índios. Vai lá para Belém, vai, fica lá. Vai lá, ô André, da Polícia Federal. Vai lá todo mundo querendo ir para Belém. Belém está cercada, Paraná está cercado pelos índios. Vão jantar vocês. Te prepara. Viraliza isto. Bom, no momento, dia meia dúzia de dezembro de 2025, horário 16 horas 32 minutos, a aeronave do Serviço Secreto da CIA já transferiu para a sede em Tampa para as oitivas de prisão perpétua e também de decantamento do CEO do Banco BIS, não é chocolate, é BIS, Banco de Basileia, centralizador de 56 bancos centrais, conjuntamente com o Banco Central do Brasil, o Banco do Vaticano, também o acautelamento do dinheiro do Irã, do Ali Khamenei, de todos os traficantes e também executivos da Europa que fizeram contrabando de cocaína, fentanil, e que o dinheiro ficou acautelado na administração do mexicano cabrão, 2 metros de altura, gordo que nem um elefante, cheira muito, toma muito pico na veia, cheio de balinha que coloca na boca, o tal do Agustin Kartner, que criou o DEFAL, tomou o dinheiro de todos os cartéis do narcotráfico, bagunçou, sequestrou o dinheiro, botou dinheiro na Índia, nas fintechs, botou dinheiro na Malásia, nas fintechs, no Vietnã, nas fintechs, tudo será confiscado.
Então, este alta patente, que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, já está cantando bonitinho. Agora, não sabemos quantos Lulas são, mas todos estão. Tem apresentadores da TV Globo que usaram máscara, que fazem programa de televisão, que colocaram máscara, que se apresentaram à população indígena em Belém. Luciano Huck, que ele usa a máscara do Lula. Tudo já identificado. Então, a casa caiu, seus filhos da puta! Vocês pagavam a carta de Basileia desse gordo filho da puta, Augustin Kartner. Colocava uma agência, 2, 3, 4, pagavam 80%, depositado em Basileia. E ali vocês lavavam o dinheiro do narcotráfico, dos revendedores de pó no asfalto, e depois davam default, trabalhando com o Tratado de Basileia, porque não era o Banco Central, era o Joaquim Kartner, que criou a desavença do jogo do bicho, dos cassinos. Pegamos todo mundo no Chile, a máfia chinesa, todo mundo em cana, conforme determinação. Meu Pix é meu e-mail, oscaranibaltiapano@gmail.com. Meu Pix é meu CPF, 510 466 447 34. Meu Pix é meu telefone celular, 5521 997420789. Escutem, seus filhos da puta! Alcolumbre Gumota, senadores traficantes, donos de partidos políticos. É melhor vocês procederem imediatamente a soltar todos os sequestrados. Imediatamente soltar o Bolsonaro, os generais sequestrados, porque eu não tenho mais paciência. São 123 países onde a intervenção do interventor, o senhor Oscar Aníbal Tchapano, já determinou sentença. Todos serão mortos por pelotão de fuzilamento. Guerra atômica nuclear. Os alvos são os funcionários públicos, terroristas, travestidos de ministros do Pleno da Corte, do Supremo Tribunal Federal, autarquias, Ministério Público em 27 estados, governadores, prefeitos, todos os CPFs. Vão pra puta que os pariu, filhos da puta! E vocês da ONU, filhos da puta! Isto é global, seus filhos da puta! Entendeu? Vai lá ver se o senhor Trump te perdoa. Vê se fala bonitinho. Não enrola o Trump. O Trump tá de saco cheio de ser enrolado. Ouviram, seus filhos da puta? Finaliza isto! Atenção, atenção, sábado, dia meia dúzia, dia 6
de dezembro de 2025. Horário 11 horas 46 minutos. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chiappano, Arbitragem Internacional, Justiça Paga, função interventor em 123 países, no Tribunal Internacional do Brooklyn, no Supremo Tribunal Mundial. Está determinado no dia sexta-feira, próxima sexta-feira, hoje é sábado, próxima sexta-feira, está fechado todo o espaço aéreo de toda a América Central, América do Sul e Caribe. Entendam, estará fechado todos os aeroportos, portos na América do Sul, na América Central e no Caribe, tudo fechado. Tanto para ir quanto para voltar. Tanto para ir quanto para voltar, o espaço aéreo da América Central, da América do Sul e do Caribe, o espaço aéreo estará fechado, como também na Europa, como também na Oceania, como também na Austrália, em todos os lugares. A OTAN vai derrubar o GPS, vai derrubar as conexões de internet, de energia, por causa dos lançamentos de bombas atômicas nucleares. Torno a repetir, todos os mísseis que vão ser lançados pela China, pela Rússia, pelo Irã, contra a América Central, América do Sul e Caribe, eles navegam por GPS, navegam por informações de rádio. Então a OTAN, a NATO, o Pentágono está derrubando toda a transmissão de ondas eletromagnéticas para que as ogivas nucleares, os mísseis, não façam alvo e sejam exterminados pelos satélites da Força Internacional Interestelar dos Estados Unidos da América, abatendo estas ogivas nucleares. Por quê? Porque o Irã, a cleptocracia do Ali Khamenei, Sharmuta, filho da puta, conjuntamente com todos os países que se acham que eles têm alguma possibilidade, vão querer testar se isto procede. Entenderam? Porque os caras, eles só ficam com medo quando vê o cara do lado dele sem a cabeça. Deu para entender? Então, nós temos que proteger a humanidade. Nós temos que proteger o povo dos Lulas, muitos Lulas. Todos eles caparam o dedo mindinho. A máfia falou, tô cansado de matar Lulas, e sempre aparece mais um. Pois é. Então, você, Alcolumbre, Hugo Mota, senadores filhos da puta, e tem um único deputado federal que está envolvido, e que a casa caiu. O gordo hijo de remil puta, mexicano, cabrón, Agustín Kartner, do Banco BIS,
que lavou o dinheiro de todos os narcotraficantes, que disse: o teu dinheiro está seguro comigo no Banco BIS, em Basileia, que você disse: esta torre nuclear, porque o prédio parece uma torre nuclear. Ele falou: aqui é um país totalmente com regras, ninguém pode invadir este conglomerado, este edifício. Mas você não sabia que existe a justiça internacional arbitral que carece de isonomia. Não é o mexicano que botou todos os cartéis brigar um contra o outro? A mesma coisa fez aqui no jogo do bicho. Botou família contra família. Hein, seus filha da puta? Hein, chinês filha da puta? Que a máfia chinesa caiu no Chile, que quis tomar e proceder a fazer todos os cassinos clandestinos, o jogo do bicho, lá no Chile. Pegamos todos os chineses, a máfia chinesa. Pegamos todo mundo lá no Chile. O chinês, a máfia chinesa, foi para as picas. E estamos pegando todos os mafiosos chineses, que são todos militares. Entendeu? Então te prepara aí nas praias de Copacabana, Ipanema, Leblon, porque daqui a pouco aparece um cara de 2 metros de altura, todo amarelo, peidando, escarrando no chão e cortando cabeça. E o cara não fala correto, não fala português, não fala nada, ele atira em todo mundo. Te prepara, cara. Tu não votou no PT, nos comunistas, hein? Nesses governadores filha da puta, nesses prefeitos filha da puta. Você não fez pacto com o diabo? Com o capeta? Hein? Com o Baforé? Hein? Agora ele vem atrás de você. Tá ouvindo? Quem tá falando aqui é o interventor. Aqui não tem ninguém brincando, porra. Então te prepara. Sexta-feira que vem. Hoje é sábado. Dia 12 de dezembro. Não pega navio. Não pega avião. Porque o sinal de GPS vai cair e vai ficar tela azul. Isto quem vai proceder vai ser a OTAN. 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 E a NATO lá na Europa. Entendeu, meu amigo? A pica fudeu. Deu para entender? E aqui fazem tudo para derrubar. Mas não tem como. Não é, meu amigo? E conforme determinação, meu Pix de sobrevivência é meu e-mail, oscaranibaltiapano@gmail.com. Meu Pix de sobrevivência é meu CPF 510-466-44734. Meu Pix de sobrevivência é meu telefone celular, WhatsApp, 5521-99742-0789. Nos ajudem, por favor. Agradeço, só falta pagar o telefone e a internet. Porra, o restante estamos seguindo em frente, porque vamos sempre colocando para frente. Por favor, nos ajudem. E torno a repetir. Então vocês tenham certeza que os caminhoneiros estão esperando a intervenção militar do Exército, da Marinha, da Aeronáutica. E como? Desiste, TV Globo. Agora a CNN não pode ser vendida. Não pode ser vendida para ninguém. Não tem transferência de dinheiro. Itaú
Jorge Soros, tu não vai receber um centavo do Brasil. Você, Banco Central, não vai ter como transferir dinheiro para os teus amigos do golpe. Entendeu? Gilmar Mendes, tu tá morto. Toffoli, tu tá morto. Vocês aí do Supremo, te prepara que vem todos os narcotraficantes a empalar vocês, seus filha da puta. Entendeu? Tô sendo claro? Lulas, são vários. Você vai ser empalado pelos índios. Vai lá para Belém, vai, fica lá. Vai lá, ô André, da Polícia Federal. Vai lá todo mundo querendo ir para Belém. Belém está cercada, Paraná está cercado pelos índios. Vão jantar vocês. Te prepara. Viraliza isto. Meus amigos e amigas patriotas, quem vos fala, mestre Dinho. Hoje, dia 6 de dezembro do ano de 2025. Acabamos de assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapman. E na sequência, vamos assistir aquelas matérias que o juiz Oscar Aníbal Chapman envia todos os dias para o mestre Dinho. Portanto, na sequência... Comienza la operación Lanza del Sur. La captura del narco Maduro es inminente. Señores, comienza la operación Lanza del Sur. La captura del narco Maduro es inminente. Señores, comienza la operación Lanza del Sur. La captura del narco Maduro es inminente. Señores, comienza la operación Lanza del Sur. La captura del narco Maduro es inminente. Oi, gente, acaba de estourar uma notícia que está deixando o Brasil e os Estados Unidos em alerta máximo. Segundo aliados, Trump teria ordenado apoio total aos caminhoneiros e a pressão só aumenta. A greve só acaba com Bolsonaro livre. O movimento cresce, a estrada para e Brasília já sente o impacto dessa bomba política que ninguém esperava. A tensão explodiu. Se isso continuar, o sistema inteiro pode desabar e as próximas horas serão decisivas. Deixe o seu like, comente sua opinião e se inscreva para não perder nenhuma atualização. Então preste bem atenção nas principais informações e me ajude a compartilhar. Meus amigos, vocês já conseguiram compreender o que implica o Jair Bolsonaro apoiar o Flávio Bolsonaro? Vocês sabem que o Bolsonaro, lutou contra tudo e todos, conseguiu se eleger praticamente num milagre em 2018. Milagrosamente está vivo depois da facada. Ainda assim, ameaçado de ser jogado na cadeia, foi realmente colocado lá. E corajosamente não está indicando eventuais candidatos que o sistema que o colocou na cadeia o ameaçou, o chantageou para que assim fizesse. Ele preferiu o Flávio, para dar continuidade ao movimento, para trazer esperança para o brasileiro. Pois é, isso é um baita do recado para todos aqueles que acham que falta coragem a Bolsonaro.
O Flávio Bolsonaro, ele representa exatamente tudo que o Bolsonaro representa. Tanto que aqueles mesmos que não gostam de Jair Bolsonaro agora atacam o Flávio Bolsonaro. Por quê? Porque tem esperança de que o Flávio caia e alguma daquelas pessoas que pouco se importam com censura, com anistia, com prisão política, possa tocar o Brasil bem, principalmente na parte que interessa a estes que agora nos atacam. Tenha isso em mente para você entender que não tem outra saída. Qualquer eventual mudança nesse tabuleiro eleitoral significa uma vitória para todos aqueles que, junto com a esquerda, acham que o futuro pertence à censura, à prisão política, e tudo isso daí é pauta secundária. Sem liberdade, não existe esperança de mais nada. Você conhece aquele ditado, quando chove, não é só garoa? Pois bem, se a greve dos caminhoneiros já era pressão suficiente, o que aconteceu nas últimas horas multiplica essa pressão por 1000. Porque Donald Trump acabou de fazer algo sem precedentes na história diplomática entre Brasil e Estados Unidos. Enviou carta oficial a Luiz Inácio Lula da Silva, exigindo, não pedindo, exigindo a libertação imediata de Jair Bolsonaro. E não é carta diplomática educada cheia de cordialmente e respeitosamente. É ultimato direto. Ou vocês libertam Bolsonaro nas próximas 72 horas, ou os Estados Unidos vão apoiar oficialmente a greve dos caminhoneiros e implementar sanções econômicas que vão paralisar o comércio exterior brasileiro. É pressão diplomática combinada com pressão popular. É Trump usando a greve dos caminhoneiros como alavanca para forçar decisão que o governo brasileiro não quer tomar. É checkmate econômico e político simultâneo. Mas antes de revelar o conteúdo completo dessa carta explosiva que chegou ao Palácio do Planalto hoje pela manhã, preciso do seu apoio urgente. Se você quer que o Crônicas do Brasil continue revelando esses documentos históricos que estão mudando o destino do Brasil, clique no botão membro aqui embaixo. Inscreva-se, ative o sininho, torne-se membro. Porque o que vou revelar agora é material diplomático real que pouquíssimas pessoas tiveram acesso. Agora prepare-se, porque o que vem a seguir é histórico e devastador. A carta não veio por canais diplomáticos normais, não passou pela Embaixada Americana em Brasília. Veio através de courier especial da Casa Branca, entregue diretamente ao chefe de gabinete da presidência às 7 horas da manhã de hoje. É envelope lacrado com selo presidencial americano. É papel timbrado oficial da equipe de transição de Donald Trump. É a assinatura do próprio Trump no final. Não há intermediários. Não há diplomatas suavizando a mensagem. É Trump falando diretamente com Lula. E quando Lula abriu o envelope e começou a ler, segundo relatos de quem estava presente, ele empalideceu. Porque percebeu imediatamente a gravidade. Porque entendeu que não era ameaça vazia. Porque viu que Trump estava falando sério. Vou revelar os trechos principais da carta baseado em fontes que tiveram acesso ao documento. E preparem-se, porque a linguagem é dura, direta, sem rodeios diplomáticos. A carta começa assim. Presidente Lula, escrevo-lhe não como futuro presidente eleito dos Estados Unidos, mas como líder de uma nação que valoriza a democracia, Estado de Direito e direitos humanos fundamentais. E escrevo com profunda preocupação sobre a situação que está se desenvolvendo no Brasil. Já no primeiro momento, Trump estabelece que está falando de posição de autoridade moral, não apenas política. E continua. A prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, meu amigo pessoal e aliado estratégico dos Estados Unidos, configura violação grave de princípios democráticos que ambos nossos países deveriam defender. Não há justificativa legal sólida para manter ex-presidente preso sem julgamento, sem processo devido adequado. Trump está chamando Bolsonaro de amigo pessoal e aliado estratégico. Não é retórica. É deixar claro. Mexeram com alguém importante para mim. Depois vem o trecho mais duro. Tenho observado com atenção crescente ações de certos membros do judiciário brasileiro, particularmente do ministro Alexandre de Moraes, que parecem mais motivadas por considerações políticas do que por aplicação imparcial da lei. Estados Unidos não podem permanecer silenciosos quando veem aliado democrático sendo perseguido dessa forma. Trump nomeou Moraes. Não foi genérico, foi direto. Apontou o dedo, identificou o responsável. Agora compartilhe este vídeo urgentemente. Trump enviou carta oficial a Lula exigindo libertação de Bolsonaro. Isso é histórico. Isso é sem precedentes. Compartilhe em todos os grupos, em todas as redes. E a carta continua com a parte mais explosiva. Além disso, observo que trabalhadores brasileiros, especificamente caminhoneiros, iniciaram mobilização nacional exigindo libertação do ex-presidente Bolsonaro. Esta mobilização tem potencial de paralisar a economia brasileira. E devo informá-lo que Estados Unidos apoiarão essa mobilização se ela continuar sendo necessária para restaurar a justiça. Trump está dizendo explicitamente: vou apoiar a greve dos caminhoneiros. Vou dar legitimidade internacional para ela. Vou fazer dela causa dos Estados Unidos. É estratégia brilhante, porque greve interna pode ser tratada como caso de polícia, mas greve com apoio de superpotência vira questão de política externa, muda completamente a dinâmica. E então vem o ultimato. Portanto, solicito,
e esta palavra não é escolhida levianamente, que o governo brasileiro tome medidas imediatas para libertar ex-presidente Bolsonaro. Prazo que considero razoável para essa ação é de 72 horas, a partir do recebimento desta carta. 72 horas. 3 dias. É prazo específico? É prazo curto? É prazo que não deixa margem para procrastinação. E finaliza. Se após esse prazo, ex-presidente Bolsonaro não estiver livre, Estados Unidos serão forçados a tomar medidas para proteger interesses de democracia e de aliados estratégicos na região. Serão forçados a tomar medidas. Não especifica quais, mas a ameaça está clara. Embora a carta não detalhe exatamente quais seriam as medidas, fontes da Casa Branca vazaram o menu de opções que Trump tem preparado. Primeira medida: declaração pública de apoio à greve dos caminhoneiros. Trump faria pronunciamento oficial dizendo que Estados Unidos apoiam mobilização popular pela libertação de Bolsonaro. Isso daria legitimidade internacional massiva para a greve. Segunda medida: suspensão temporária de acordos comerciais preferenciais. Estados Unidos podem suspender benefícios tarifários que o Brasil tem em certos produtos. Impacto imediato em exportações brasileiras. Terceira medida: congelamento de linhas de crédito de bancos americanos para empresas brasileiras. Corta financiamento internacional que alimenta comércio exterior brasileiro. Quarta medida: instrução a empresas americanas para reduzirem investimentos no Brasil até a situação ser resolvida. Causa fuga de capital imediata. Quinta medida: bloqueio de visto americano para autoridades brasileiras identificadas como responsáveis pela prisão, incluindo Moraes e outros ministros do STF. São 5 níveis de pressão econômica, que podem ser ativados progressivamente ou simultaneamente. Segundo fontes que estavam na sala quando Lula leu a carta, a reação dele foi de choque, seguido de fúria. Ele teria dito: quem Trump pensa que é para me dar ultimato? Para me dar prazo? Somos país soberano. Mas assessores imediatamente o alertaram. Presidente, não é questão de quem ele pensa que é. É questão de que ele pode fazer o que está ameaçando. E se fizer, nossa economia colapsa. E Lula percebeu que está entre a cruz e a espada, entre soberania nacional e colapso econômico, entre orgulho político e pragmatismo. Lula convocou reunião de emergência para hoje à tarde. Presentes: vice-presidente Alckmin, ministro da Fazenda Fernando Haddad, ministro das Relações Exteriores Mauro Vieira, Casa Civil, e assessores de segurança nacional. Tema único: como responder à carta de Trump? O que fazer? Ceder ou resistir? Libertar Bolsonaro ou enfrentar consequências? E segundo vazamentos da reunião, a discussão está acalorada. Haddad está defendendo o pragmatismo. Não podemos arriscar a economia. Precisamos encontrar saída. Mauro Vieira está preocupado com o precedente. Se cedermos à pressão americana, estaremos admitindo que não somos soberanos. Alckmin está no meio termo. Precisamos negociar. Não podemos simplesmente ceder, mas também não podemos simplesmente ignorar. E Lula está dividido, porque sabe que qualquer decisão tem custo político enorme. Agora comente aqui embaixo: Trump forçando libertação. Mostre que você está acompanhando essa pressão histórica que pode finalmente libertar Bolsonaro. E se você quer que o Crônicas do Brasil continue revelando os bastidores dessas negociações, torne-se membro. Clique no botão membro. Precisamos do apoio de vocês nesse momento crucial. A carta chegou exatamente no primeiro dia da greve dos caminhoneiros. Não é coincidência, é coordenação. Trump sabia que greve estava planejada. Sabia que começaria hoje. E escolheu exatamente esse momento para enviar carta, porque sabia que maximizaria a pressão. Lula agora enfrenta a pressão simultânea. Caminhoneiros nas ruas parando o país, mais Trump ameaçando sanções econômicas. É pinça perfeita. É cerco completo. E a mensagem subliminar de Trump é clara. Os caminhoneiros vão continuar até Bolsonaro ser libertado. E eu vou apoiá-los. Então você pode escolher. Liberta agora com relativa dignidade, ou liberta depois, quando a economia estiver destruída e greve tiver virado caos nacional. É dar saída para Lula. É oferecer desculpa. Tive que libertar por pressão econômica e internacional, não por achar que prisão era injusta. Lula pode usar isso para salvar a cara. Quando Moraes soube do conteúdo da carta, e ele soube, porque Lula teve que contar para ele, a reação foi de fúria absoluta. Ele teria dito que a interferência é inaceitável, que o Brasil não pode ceder à chantagem, que libertar Bolsonaro agora seria admitir que prisão foi errada. Mas Lula respondeu algo devastador. Alexandre, não é sobre você estar certo ou errado. É sobre eu ter país para governar. Se Trump implementar sanções, nossa economia colapsa. Você quer ser o responsável por isso? E Moraes não teve resposta, porque pela primeira vez percebeu que não se trata mais de disputa judicial ou política interna. Trata-se de geopolítica. E nesse jogo, ministro de STF não tem poder nenhum. Lula tem 4 opções agora. Primeira, liberta Bolsonaro nas próximas 72 horas usando carta de Trump como justificativa. Tive que fazer por pressão internacional e econômica. Salva a economia. Perde apoio da esquerda, mas sobrevive politicamente. Segunda, ignora a carta, deixa prazo passar, Trump implementa sanções, economia entra em crise, greve dos caminhoneiros se intensifica.
País vira caos. E eventualmente tem que libertar Bolsonaro de qualquer forma, mas com o país destruído. Terceira, tenta negociar com Trump, pede mais tempo, propõe solução intermediária tipo prisão domiciliar, tenta ganhar tempo. Quarta, responde carta de forma dura defendendo soberania, vira herói nacionalista para a esquerda, mas enfrenta colapso econômico e possivelmente impeachment quando a situação piorar. Nenhuma opção é boa, mas a primeira é menos ruim que as outras. O Congresso está observando tudo com atenção. E muitos deputados e senadores, mesmo os que não são bolsonaristas, estão fazendo o cálculo. Se Trump está ameaçando a economia por causa de Bolsonaro preso, e se caminhoneiros estão parando o país por Bolsonaro preso, então a solução óbvia é libertar Bolsonaro. E há projeto de anistia tramitando. Há votos suficientes se houver vontade política de votar. E agora, a justificativa perfeita. Não estamos anistiando por concordar. Estamos anistiando para resolver crise nacional. Então é possível que o Congresso tome iniciativa. Que vote anistia por conta própria, independente de Lula querer ou não, e força a situação. Trump está sendo inteligente. Ele não está implementando sanções agora, está apenas ameaçando, porque ainda não é presidente oficialmente. Mas está preparando o terreno, está mostrando que quando assumir em 45 dias vai agir, e está dando oportunidade para o Brasil resolver antes disso. É pressão psicológica perfeita. É deixar claro, eu posso destruir a economia de vocês quando eu assumir. Mas estou dando chance de evitar isso. Vocês escolhem. A opinião pública está dividida, mas com tendência clara. Parte da esquerda está furiosa. Imperialismo americano, ingerência. Brasil se curvando a Trump. Mas parte crescente, mesmo de pessoas que não gostam de Bolsonaro, está pragmática. Se libertar ele resolve greve e evita crise econômica, então liberta. Não vale a pena destruir o país por orgulho. E a direita, obviamente, está comemorando. Trump é nosso aliado. Finalmente, alguém faz pressão real, Bolsonaro vai ser libertado. O centro político, que é quem decide eleições, está cada vez mais do lado pragmático. Resolva isso logo, não importa como. Hoje, dia 4, carta entregue de manhã, reunião de emergência à tarde, Lula precisa decidir estratégia. Amanhã, dia 5, segundo dia de greve dos caminhoneiros, impacto econômico começando a aparecer, pressão aumentando. Sábado, dia 6, terceiro e último dia do prazo de Trump. Hora da decisão. Ou Lula anuncia a libertação, ou Trump começa a implementar medidas. São 72 horas que vão definir o futuro do Brasil. São 3 dias onde tudo pode mudar. Porque pela primeira vez, há convergência de 3 pressões simultâneas. Primeira, popular, através da greve dos caminhoneiros que está parando o país. Segunda, internacional, através de Trump ameaçando a economia. Terceira, pragmática, através de empresários e até políticos de centro-esquerda dizendo que não vale a pena manter preso se isso destrói o país. São 3 pressões que juntas são irresistíveis. São 3 forças que convergem para a mesma solução: libertar Bolsonaro. E Lula, que é político experiente, sabe quando está perdendo batalha. Sabe quando precisa recuar para sobreviver. E esse pode ser o momento. Então é isso, patriotas. Trump enviou carta oficial a Lula, 72 horas para libertar Bolsonaro. Ou sanções econômicas mais apoio à greve dos caminhoneiros. É ultimato real. É pressão máxima. É checkmate diplomático. Nas próximas 72 horas, 3 dias, vamos saber se Bolsonaro será libertado. Vamos saber se Lula cede à pressão ou tenta resistir. Vamos saber se Brasil evita crise econômica ou mergulha nela. Inscreva-se no canal, ative o sininho, torne-se membro e, principalmente, volte aqui amanhã para a atualização. Porque a cada dia dessas 72 horas vamos ter novidades, vamos ter desenvolvimentos, vamos ter movimentações, é história sendo feita em tempo real. É futuro do Brasil sendo decidido em 72 horas. É Bolsonaro mais perto da liberdade do que nunca esteve desde 22 de novembro. A carta está na mesa. O prazo está correndo. E Lula precisa decidir. Soberania orgulhosa com a economia destruída ou pragmatismo humilhante com o país funcionando e Bolsonaro livre? Qualquer político sensato sabe qual é a escolha certa. Resta saber se Lula é sensato ou é orgulhoso demais. Um forte abraço e até amanhã com a atualização das primeiras 24 horas do ultimato de Trump. O relógio está correndo e Bolsonaro pode estar livre em 72 horas. O Chicão Caminhoneiro foi à presidência da República ontem para protocolar uma ação referente à paralisação geral da categoria marcada para amanhã. Vou continuar aqui que eu só estou sortando hoje. O líder da União Brasileira dos Caminhoneiros, a Bárbara Gância, não, essa foi a primeira pauta, é o Chicão Caminhoneiro, foi à presidência da República ontem para protocolar uma ação referente à paralisação geral da categoria marcada para amanhã, quinta-feira. O desembargador aposentado Sebastião Coelho acompanhou a visita. Segundo o Chicão, o projeto
que prevê a greve foi criado a várias mãos. Chicão também negou que a paralisação tenha cunho político e pediu que os caminhoneiros pratiquem o respeito às leis. Acompanhe. Trata-se de uma solicitação aí, uma confirmação, né, do início de uma movimentação nacional da categoria dos caminhoneiros. Sim. Então, queremos oficializar. Nós estamos aqui no protocolo da Presidência da República, né? O líder Chicão caminhoneiro, o doutor Amarildo e a Cris Mourão, né? Fazendo esse protocolo do movimento que começará no próximo dia 4, né? Então eu e o doutor Edson Marques estamos aqui também junto com o doutor Amarildo para dar o apoio jurídico ao movimento e mais tarde nós daremos maiores informações. Esse projeto está sendo construído a várias mãos, né? É uma situação que demanda preocupação na categoria e em discussão com o pessoal de Ourinhos, com o Júnior e com outras lideranças de todo o Brasil, a gente tomou a decisão de startar esse processo, chamando os nossos irmãos caminhoneiros para estarem conosco, trabalhando e buscando pelos nossos objetivos, fazendo com que as leis que existem e que infelizmente não são aplicadas para a nossa categoria comecem a ser respeitadas. Estamos fazendo dentro da legalidade e protocolando na Presidência da República, conforme estabelece o direito de greve citado na Constituição brasileira. E quero deixar claro para todos os amigos do Brasil que é o seguinte: esse movimento é um movimento de guerreiros, é um movimento de caminhoneiros, lutadores, mas que temos que ter respeito às leis. Não podemos impedir o ir e vir das pessoas, temos que respeitar toda a legislação que é imposta na categoria no sentido de permitir o livre trânsito das pessoas. Né? A gente tem que zelar pelo que é correto. Queremos os nossos direitos, mas não podemos atrapalhar a vida de ninguém. Então, vamos trabalhar com decência para que a gente consiga atingir todos os nossos objetivos. Segré. Segré ou Caivano? Caivano, Segré, Caivano, Segré, Caivano. Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar, quero ver o seu corpo dançar sem parar. Vamos, Segré. Tá, eu espero que, primeiro, grande parte da categoria que não está apoiando essa greve apoie. Primeiro, não é uma questão ideológica, pelo menos na justificativa oficial. Tem a ver com melhoras da categoria, no cumprimento de algumas determinações e normas e, sobretudo, um afogamento da situação financeira de muitos caminhoneiros. Mas vai ter muita gente que vai interpretar que isso tem a ver com alguma lógica com a detenção, a prisão de Bolsonaro. Qualquer seja a modalidade que eles queiram colocar e qual seja o motivo, eu acho que caminhoneiro merece respeito. 80% de tudo o que está rodando para você ter comida, para você carregar gasolina, tem a ver com caminhoneiros. E, de novo, quando a gente não sofre na tarraqueta própria, o resto é, como é que se fala? É refresco. Então, respeito pelos caminhoneiros, sim. O nosso apoio, pelo menos o meu apoio, eles terão amanhã. Agora, não entendi também, Caivano, por que eles foram lá e documentaram que vão fazer a greve. Isso eu não entendi. Pimenta no olho dos outros é colírio. Isso, né? Na tarraqueta do outro. Bom. É na tarraqueta, no olho não, na tarraqueta é outro tipo de coisa. Na busanfa, tá bom. Olha só, o Zé Trovão soltou um vídeo hoje. Zé Trovão é também um caminhoneiro, foi eleito, inclusive, em cima da pauta, né, pelos seus colegas aí. Eu gosto muito do Zé Trovão. Ele mas ele tá no balaio dos 500. Desculpa, todo mundo que eu conheço e gosto da Câmara, todos vocês estão no balaio de quem não merece ser reeleito. Todos, exceto o Sargento Gonçalves. E o Eduardo Bolsonaro, que foi retirado pelo STF. Isso aí. Mas é verdade. Vocês são inúteis. E ele gravou um vídeo de ontem ou de hoje, não sei, dizendo que ele não está apoiando totalmente essa paralisação. Que ele quer que sejam respeitadas as leis, o direito careca, o cacete, tá. E que se não for pela anistia... Os Yanomamis, o Chucarramani, o Piruquibaba, tudo, Se não for pela anistia, não é para fazer. Essas foram as palavras do Zé Trovão. No vídeo, está aí à disposição na internet. Agora, tem a seguinte condição. Imagino eu, Segré, que eles foram lá documentar porque os caminhoneiros foram abandonados desde 2017, aquela paralisação. Sim. Em virtude, onde tudo começou, em virtude daquela paralisação, surgiu a ADPF 519, que o Alexandre de Moraes foi o relator. Aliás, continua sendo, porque é uma ADPF eterna. Ela continua aberta. Uma DPFDP. Exatamente. Está lá, está aberta. Não tem ainda um acordo. É a ADPF Titiolina. Isso. Abriu, nunca mais fecha. Entendi, tá.
Muito bem, faz sentido. Bom, a Ou grande também questão... é a DPF... Não vou falar não. A grande questão é que ele se utilizou dessa DPF, dessas investigações, para servir de subsídio para o que ele ia fazer com o inquérito 4781, o inquérito das fake news. Então você já entendeu. Muito daquela investigação que está dentro da DPF 519 passou através de PETs para a 4781. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitos caminhoneiros e muitas empresas de transporte acabaram simplesmente. Os caminhões foram Essas aprisionados. empresas de transporte têm a ver com a Erika Hilton? Não saquei. Não... Transporte. É porte de alguma coisa atrás? Fato é que muito caminhoneiro perdeu seu caminhão, não teve como recuperar. A Bárbara Gância, por exemplo, depois que proibiram o caminhão nos jardins, ela não tinha mais onde estacionar. Ai, meu pai, eu tava tentando falar sério, gente. Fala aí. Bom, muito caminhoneiro perdeu o caminhão, as empresas fecharam. Estamos nos mudando. Você viu que estamos mudando? Tá indo mais pro outro lado. Empresas fecharam, então eles se sentiram abandonados. Então, em que pese... Alemão, desce aqui consertar esse tablado aqui, Alemão. Em que pese a boa vontade, né, a iniciativa do Chicão, temo que não vai vingar. E aí eu vou dizer uma coisa, por que eu sou contra? Porque nós somos um país polarizado. Tem gente do lado de lá e tem gente do lado de cá. A gente não pode impedir quem está do lado de lá de se locomover. O direito de ir e vir tem que ser preservado. Então, talvez por isso, por esse motivo, eles foram apresentar essa documentação para dizer, olha, a gente vai fazer uma movimentação, uma paralisação com o caminhão, mas não vamos interromper rodovias, não vamos interromper avenidas. Então, espero que, se acontecer, que aconteça do jeito certo. Hoje conversei com Amarildo, o advogado dos caminhoneiros. Sim. E ele garantiu que não vai ter nenhuma interrupção de estrada. Agora, Ivan, o governo dos Estados Unidos orientou os cidadãos norte-americanos a deixarem a Venezuela imediatamente e reforçou o alerta contra viagens ao país. Parece que a qualquer momento vai haver aí ações militares dos Estados Unidos na Venezuela. Seria isso? Olha, Daniel, esse é um prenúncio importante de que algo está para acontecer. Quando um país emite um comunicado como esse para os seus cidadãos deixarem, né, uma determinada região, isso indica que, de fato, estamos diante de uma ação. Quando a gente pega aí a história mais recente, dos últimos meses, né, isso aconteceu, por exemplo, ali no Irã, antes de Israel atacar o Irã e depois antes do ataque americano ao Irã. Não foi exclusividade do governo americano. A Suécia e a Noruega também orientaram seus cidadãos a deixarem o país a Venezuela. Agora, circula nas redes sociais uma informação de uma jornalista próxima ao regime iraniano que noticiou que embaixadores, enfim, diplomatas iranianos já deixaram a Venezuela essa semana. Esse, sim, é um forte indicativo de que algo pode acontecer. A gente só precisa ter muita atenção, né, Daniel? Porque a mídia ela é muito controlada lá no Irã. Você imagina viver um país onde a mídia é controlada, Daniel? Você imagina que triste que é isso, né? Onde, enfim, o Estado manda na mídia. Mas, enfim, então a gente precisa pegar essa informação também como uma pinça. Agora, se de fato diplomatas iranianos e agora cidadãos americanos são instados a deixar a Venezuela, possivelmente estamos diante, no mínimo, de um grande tumulto, de um grande caos no país. Tem uma ação que está sendo interpretada também como uma possível ação de despistagem, que foi um pedido de Maria Corina Machado, líder da oposição, né, para que a população se prepare para um levante nos próximos dias. Isso aí também pode ser um indicativo ou de uma ação de despistagem ou que, de fato, algo muito importante está para acontecer na Venezuela nos próximos dias. Daniel. Guta Pini vai trazer mais um ponto para a nossa conversa contigo. Bom dia, Ivan. E essa história de que Joesley Batista foi para a Venezuela para convencer o Maduro a renunciar? Que sentido tem nisso tudo? Qual que é a tua avaliação? Olá, Guta. Sempre com perguntas pertinentes e importantes, né? Olha, a gente está trabalhando nisso desde ontem, né? Afinal de contas, até onde é verdade, qual a capacidade do Joesley Batista convencer o Nicolás Maduro a deixar o poder
vamos primeiro no que é fato. Guta, você vai concordar comigo. Nicolás Maduro, na manhã dessa sexta-feira, dia 5, ele ainda é o ditador da Venezuela e ainda detém o poder na Venezuela. Então, se Joesley Batista foi com a intenção de convencer Maduro a deixar o poder, ele, até o momento, fracassou nessa missão. Segundo ponto, é uma pergunta que a gente precisa fazer. Se a ideia era persuadir Nicolás Maduro sair da Venezuela, por que ele não fez isso por uma ligação telefônica? Por que ele foi pessoalmente lá? Por que ele foi com um avião? O que foi dito pessoalmente que ele não poderia dizer por telefone? Ou será que tanto Joesley quanto Maduro temem que a linha telefônica ali possa já ser rastreada pela CIA? Enfim, de qualquer maneira, ele foi com o avião dele. Será que a verdadeira intenção era já sair com Maduro ali dentro do avião, com a família, em direção ao Brasil e depois ele ir para o Catar ou para a Turquia? Eu não sei, estou levantando hipóteses, Guta, porque essa história aqui vai render muitos livros, viu? Pode ter certeza, o pessoal que gosta aí de um suspense tem material abundante para escrever um livro. Eu presumo que essa tenha sido a intenção, de ir lá e voltar de lá com o Maduro. O Maduro não entrou no avião. E olha, eu aqui devo dizer que eu eventualmente concordo com o Maduro, porque quais garantias o Maduro teria de que esse avião não ia desembarcar ali na base americana de Porto Rico, né? Então, é uma história recheada de mistério, suspense, mas eu acredito, Guta, que nesse momento é muito importante a gente analisar os fatos. E os fatos indicam que até agora, se a intenção era essa, Joesley Batista não conseguiu levar a sua missão ao fim. Daniel, eu devolvo para você aí no estúdio. Guta vai trazer mais um ponto para você agora, Ivan. Eu queria te ouvir também, Ivan, em relação ao aspecto diplomático de tudo isso. Porque, como assim um empresário brasileiro sai daqui para ir lá tratar com um ditador, mas enfim, é o chefe de Estado da Venezuela? Como é que fica a nossa diplomacia aqui? Até agora não vi nenhuma manifestação do nosso chanceler. Como é que fica a imagem diplomática do Brasil nisso aí no cenário internacional? Olá, Guta. Olha, ela fica escancarada, porque, de fato, nós temos um ministro das Relações Exteriores ali, o Mauro Vieira, muito fraco. Na hora do vamos ver mesmo, quem assume as funções, aparentemente, é o Joesley Batista. Circulam rumores na mídia que quem aproximou o governo Trump do governo Lula foi o Joesley Batista, e agora essa questão aí, podemos presumir que o Joesley Batista tenha sido o enviado, não é, do governo Lula a conversar com Nicolás Maduro, possivelmente com o aval do governo americano, isso a gente não pode confirmar. Agora, é o seguinte, a pergunta, Guta, que a população brasileira precisa fazer é justamente essa que você fez. Qual é o cargo do Joesley Batista? O fato de ser bilionário lhe dá a garantia constitucional para exercer o cargo de mediador? Quer dizer, aqui a gente tem um problema sério, um problema grave. O Itamaraty ontem, o governo brasileiro, disse que sabia da viagem, mas que não tem nada a ver com a viagem. Isso pode dar um problema lá na frente. O governo brasileiro precisa provar que não sabia do intuito da viagem e das negociações. Isso é muito sério. Nós temos, como você bem disse, Gutão, um empresário assumindo ali a questão geopolítica em uma negociação complexa como essa questão da Venezuela. E é por isso que nós estamos numa fase, Guta, em que nós, há 24 horas aí que ficamos sabendo dessa viagem, dessa ida, né, do Joesley à Venezuela, nós estamos naquela fase onde estamos com mais questionamentos do que respostas. E principalmente, a principal pergunta, quem enviou Joesley Batista à Venezuela, por quê e com qual interesse? Essas três perguntas precisam ser respondidas para a sociedade brasileira. Daniel, devolvo novamente para você no estúdio. Trazer para a nossa conversa agora, Ivan Kleber, o Marcelo Rocha Monteiro. Bom dia, Marcelo, seja bem-vindo. Sua pergunta para o Ivan Kleber. Bom dia, Daniel. Bom dia para o Ivan, bom dia para a nossa audiência, bom dia para a Guta. Ivan, eu queria que você desse a tua avaliação sobre o seguinte pensamento que me ocorreu enquanto eu te ouvia. Você mandar um emissário, né, para Caracas, como é o caso
parece ser o caso do Joesley, né? Emissário de quem a gente não sabe muito bem, né? O que ele vai querer em troca também não sei, porque de graça ninguém faz uma coisa dessas, né? Mas o fato é que se ele vai lá oferecer ao Nicolás Maduro a oportunidade de ir embora, de fugir do país, né? de se refugiar em alguma outra nação, o governo venezuelano, a ditadura venezuelana, não é composta só pelo Nicolás Maduro, né? Você tem uma série de assessores, vou citar um exemplo, Diosdado Cabello, né? Que é apontado como o número 2 do regime, que tem mandado de prisão nos Estados Unidos, né? Então, assim, você acha que o Maduro aceitaria e que o regime permitiria que ele sozinho, fosse embora, né? Se protegesse aí de uma eventual ação americana, e todos aqueles outros assessores, inclusive muitos generais, né, ficassem, né, esperando as tropas americanas chegarem? Você acha que... Eu não vejo nenhuma viabilidade nisso, né? É claro que ele não aceitaria, não permitiriam que ele embarcasse no avião do Joesley, fosse embora e deixasse o pepino, digamos assim, na mão de todos os outros integrantes do regime. Você concorda com essa visão? Ou você acha que seria possível ele se safar sozinho? Bom dia, doutor Marcelo. Olha só, eu concordo, sabendo aquilo que eu sei, eu concordo plenamente com a sua análise, porque nós temos aquela imagem assim, caiu Saddam no Iraque, então caiu o regime do Saddam, mesma coisa o Gaddafi. A Venezuela não é o Iraque e não é a Líbia, é muito mais complexo que isso, é uma rede. Nós não podemos tirar Cuba da equação, não sou eu que estou dizendo, doutor Marcelo, é por isso que seu comentário é muito bom, e eu concordo com ele, é o Carvajal. O Carvajal, na carta, ele disse, quem criou o estado de coisas, essa Venezuela de hoje, foi a inteligência cubana, lá com Hugo Chávez no começo dos anos 2000. Isso está numa carta enviada ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Com todo o respeito aqui, era para os jornais estarem escancarando essa carta na primeira página, mundo afora. Nós temos aqui a confissão de algo que até outro dia era uma teoria da conspiração e que agora está lá, na Casa Branca, em uma carta enviada por uma pessoa que confessou crimes e que está presa nos Estados Unidos e que vai ser julgada. Ou seja, por que eu trouxe o Carvajal de volta para responder a sua pergunta? Porque ele, Carvajal, deixa claro que Maduro não pode sozinho tomar essa decisão. E somente a saída de Nicolás Maduro da Venezuela não significa necessariamente a queda do regime. Você muito bem citou, doutor, o nome do Diosdado Cabello, que é o número 2 do regime, mas ideologicamente falando, é o atual líder do regime. O Maduro é o rosto, é o no peace, no war, aquela coisa toda que ele faz. Mas a mente por trás do regime chama-se Diosdado Cabello. Então, a saída de Nicolás Maduro por si só não, dá um baque no regime, obviamente, mas não derruba o regime sozinho. Não à toa, Maria Corina Machado entregou um plano para Marco Rubio de aproximadamente 100 horas, as primeiras 100 horas após o início do colapso do regime, porque essas horas elas serão preponderantes para que a oposição, de fato, assuma o poder. Não vamos ser ingênuos, doutor Marcelo. A oposição venceu as eleições. Foi suficiente para tomar o poder? Não. Nós sabemos disso. Muitos países do mundo afora reconheceram a derrota de Nicolás Maduro, mas quem está no poder hoje? Nicolás Maduro. Então, na prática, a questão é mais complexa. E é aí que entra a questão do Joesley Batista. Achar que, através de uma negociação comercial, eventualmente, ele possa resolver a questão da Venezuela e sair triunfando lá como o grande pacificador. Joesley Batista, empresário, deve estar acostumado a fazer negociações comerciais. Ali, dentro do regime, tem pessoas, talvez não seja o caso do Maduro, mas os demais da cúpula, sim. São pessoas que estão prontas para morrer por aquilo que elas acreditam, pela Revolução Bolivariana da Venezuela. Podemos não concordar com uma vírgula daquilo que essa gente acredita, mas, na concepção de Diosdado Cabello e tantos outros, é tudo ou nada. Então, achar que simplesmente a retirada do Nicolás Maduro leve ao colapso do regime é até uma visão um pouco ingênua, e foi muito bom o doutor Marcelo trazer essa questão para a gente poder também fazer essa conexão com a carta do Carvajal. Daniel, eu devolvo para você. Líder do PL vai à reunião com Gilmar, entrega a carta e sai com a convicção. Estão em missão de guerra.
Carlos Portinho, do PL, líder do PL no Senado, entregou uma carta ao ministro Gilmar Mendes defendendo a concessão de anistia ampla, geral e restrita. O documento foi entregue na terça-feira durante reunião no gabinete do magistrado em Brasília. A informação foi divulgada pelo próprio parlamentar nesta quinta-feira, dia 5. O senador declarou que foi ao encontro em missão de paz sem conhecimento prévio da pauta. Durante a conversa, Portinho afirmou ter sido surpreendido quando o ministro do STF anunciou que proferia decisão sobre arguição de descumprimento de preceito fundamental apresentada pelo partido Solidariedade, que questiona o rito de impeachment de ministros do Supremo. Já se isolaram da sociedade, de outros poderes e do próprio poder judiciário, pois quase não restam mais magistrados de carreira. São as leis, a Constituição e tomaram o país, disse o senador após a publicação da decisão. Mendes entregou uma cópia de processo ao parlamentar, explicando que este seria o motivo da reunião. A decisão liminar foi publicada no dia seguinte ao encontro, o que provocou reação do senador, que classificou a medida como um golpe final no legislativo. Após a publicação da decisão, o tom das declarações do senador mudou. Portinho passou a afirmar que os ministros do STF estão em missão de guerra. Na carta entregue ao decano do STF, o líder do PL no Senado faz referência ao general João Figueiredo, presidente durante o regime militar, que concedeu anistia em 1979. O documento defende que o Brasil precisa seguir um caminho semelhante para alcançar a pacificação. O texto inicia com cumprimentos formais e menciona o compromisso firme com a democracia, com respeito às instituições e com a independência de cada poder. O senador argumenta que a anistia representa tema central nos diálogos políticos atuais. Apresento a Vossa Excelência meus cumprimentos. Escrevo movido pelo respeito que tenho por Vossa Excelência e pela certeza de que há compromisso firme com a democracia, com respeito às instituições e com a independência de cada poder, afirma ao início da carta. O documento continua. Tenho convicção de que somente a anistia ampla, geral e restrita permitirá que o Brasil caminhará rumo à paz e voltará seu olhar para frente. O parlamentar estabelece paralelo com a medida adotada durante o governo Figueiredo, destacando sua grandeza ao conceder a anistia que, segundo Portinho, devolveu ao país a possibilidade de seguir em paz. Na visão expressa no documento, a anistia evitaria que o assunto continuasse retornando ao debate público e impediria que essa discussão permaneça inflamada em ambos os lados. A carta menciona aspectos religiosos e defende que o Brasil precisa reencontrar o caminho da clemência, da paz e da reconciliação. O texto conclui que defendendo a união institucional em favor da anistia. Na parte final, Portinho expressa sua convicção de que a anistia representa a única solução capaz de conduzir este país rumo à tranquilidade e ao reencontro consigo mesmo. Tá aí então, pessoal, mais um senador que foi pessoalmente ao Supremo Tribunal Federal e saiu de lá assustado. Porque ministros do STF se afastaram do povo, se afastaram dos poderes lá em Brasília, só eles mandam aqui no Brasil. Eles estão em uma missão de guerra. Ministros do STF vão fazer de tudo para acabar de vez com a direita e não deixar a anistia passar no Congresso Nacional. Por isso que é a vez do povo brasileiro. O povo tem que se manifestar, o povo tem que cobrar manifestações novamente, mostrar a força que a gente tem nas redes sociais e nas suas. Só assim a gente pode trazer uma normalidade para o Brasil. Porque se a anistia não passar adiante, essa perseguição política vai continuar. Lembrando a vocês que o ex-delegado da Polícia Federal e também da ABIN, delegado Ramagem, está nos Estados Unidos com provas para entregar para os Estados Unidos. Então pode ter certeza que o jogo
geopolítico vai continuar e Trump já mandou o recado. Deixem Bolsonaro livre. E Bolsonaro livre se passa pela anistia ampla, geral e restrita. Se você chegou até aqui no nosso vídeo, comente aqui embaixo anistia ampla, geral e restrita para a gente fazer um barulho maior possível nas redes sociais. Senadores estão fazendo a parte deles, deputados também, e o povo também tem que fazer a sua parte. Se cada um lutar, se cada um fizer a sua parte, pode ter certeza que a gente vai expulsar aqueles que tomaram poder lá em Brasília. Tá certo? Pedi para vocês deixarem o seu like, deixarem o seu comentário e compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. A gente volta ainda hoje com mais informações.